Agora a gente fala um pouquinho sobre a estrutura de decisão, né? A estrutura de decisão no contexto da programação, não só da orientação a objetos, em qualquer linguagem, de qualquer contexto de paradigma, tá? A estrutura de decisão, ela é fundamental para que você, ou melhor, ela é basicamente, eu arrisco dizer que ela é a grande maioria do seu código, porque basicamente tudo que você precisa resolver, porque você precisa fazer a partir de uma estrutura de decisão. A estrutura de decisão vai nos auxiliar nesse sentido. Então é fundamental que você compreenda o conceito de estrutura de decisão, porque é o que vai te dar aí know-how, que vai te dar condições de trabalhar a programação orientada a objetos, não só a programação orientada a objetos, mas principalmente ela. Vamos lá para o slide? Vamos para a definição, então, né? Java, falando especificamente dessa linguagem, né? Ela executa o código de forma sequencial, tá? E de cima para baixo, tá? Linha a linha. Às vezes é necessário romper com essa execução sequencial. Ao invés de ir para a próxima linha, eu quero parar aqui, né? E queremos executar um trecho do código somente se alguma coisa ocorrer, se algum fato, se alguma condição for alcançada, tá? Essa tomada de decisão, elas rompem com um fluxo linear, ou seja, linha, de cima para baixo do código, tá? Criando bifurcações que ajudam a tornar o código mais dinâmico. O código fica mais dinâmico. Então, eu gosto muito de usar uma outra analogia para a estrutura de decisão, que é um conceito que ele antecede, inclusive, a própria programação, a própria estrutura de decisão na programação. Imagina o seguinte, você está num corredor e você chega num determinado ponto desse corredor que você está andando e você tem uma porta de vidro. Essa porta de vidro, você consegue identificar claramente que é uma porta de vidro e ela está fechada. Você tem duas opções, ou você continua andando e vai acabar colidindo com essa porta de vidro, ou você para e abre essa porta para só então continuar o movimento de se deslocar para frente, tá? Então, percebe que você tem uma condição, que você tem que tratar uma condição nesse ponto em que você chega a essa porta. Então, você verifica que essa porta está fechada, você segue ou você abre? Tá? Então, você vai ter que fazer um exercício. Ela está fechada? Se ela estiver fechada, você abre para seguir. Se ela não estiver fechada, se ela estiver aberta, você passa direto e segue. Então, são condições que você precisa tratar. Se você parar para pensar, no nosso dia a dia, todo santo dia, você acaba tomando decisões com base em condições que você precisa tratar previamente. Tá? Vou andar de bicicleta, vou subir na minha bicicleta, tá? Então eu estou andando na minha bicicleta, cai a corrente da bicicleta. Eu vou continuar em cima da bicicleta ou eu desço para tentar colocar a corrente? Uma analogia boba, né, gente? Vou dirigir de carro. Para eu dirigir o carro, eu tenho que entrar nesse carro. Se a porta está aberta, eu vou abrir a porta para entrar, ou se ela estiver fechada, né, eu vou abrir para entrar, ou se ela estiver aberta, eu já vou entrar direto no carro. Então, são coisas bobas, né? Eu acho que até no exemplo da receita, falando de culinária também, né? Eu vou dar um exemplo. Eu aprendi que no pão eu não posso misturar o fermento com o sal, porque o sal, ou o leite quente, ou uma água quente, né? Porque o sal ou o líquido quente mata o fermento e o meu pão, por conseguinte, não cresce. Fiz vários pães em que eles não cresceram por falta desse conhecimento, tá, gente? Então, assim, é uma condição. Eu preciso tomar uma decisão, né? No momento que eu estou fazendo lá, estou misturando o açúcar com o fermento. Eu vou colocar o sal naquele momento, vou colocar no outro momento. Então, são decisões que eu preciso tomar. E a estrutura de decisão na programação me ajuda a tratar isso que acontece no mundo real, no contexto da programação, da construção de um código de programação, tá bom? Então, basicamente é isso, a parte mais conceitual. Vamos para o slide. E como é que funciona isso, né? Como é que eu trabalho com isso no contexto da programação? Eu tenho estruturas de decisão e isso não é só em Java, tá? Eu tenho isso no C#, eu tenho isso em JavaScript, eu tenho isso
em PHP, eu tenho isso em Python, ou seja, todas as linguagens de programação vão te possibilitar fazer o uso de estrutura de decisão, tá? A estrutura de decisão ela está presente em todas as linguagens de programação. Lógico que pode mudar a forma como eu escrevo isso de uma para outra, mas sim, elas estarão lá. E em Java eu tenho aqui o if e else, tá? Que é uma estrutura que me permite testar uma condição. Então, quer ver um exemplo? Eu vou fazer aqui na tela rapidinho contigo. Eu quero fazer um teste se um número ele é par ou melhor, vou fazer um teste se ele é... Vou colocar que ele é pequeno se ele for menor que 10 e que ele é grande se ele for maior que 10. Então, eu faço aqui. Imagina que eu tenho uma variável chamada num. Recebeu aqui 5. Se num for maior que 10, aí eu vou fazer aqui um system.out.println e vou escrever, se for maior que 10, eu vou dizer que ele é grande. Else, ou seja, se ele não for maior que 10, aí eu vou escrever um system.out.println pequeno. Certo? Um exemplo básico. Essa minha variável num que eu estou usando nessa estruturazinha aqui, ela recebeu 5. Então, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir pequeno. Por quê? Porque num não é maior do que 10. Tá? Então, ele não cai nessa parte aqui da estrutura de decisão, ele cai na de baixo. Então, é um exemplo básico de como escrever uma estrutura de decisão usando if e if-else ali em Java, mas a gente pode utilizar isso em qualquer linguagem, tá? Então, ele faz um teste e, de acordo com aquele teste, ele entra naquele bloco e executa o que está lá dentro, ou ele vai para um outro bloco. E, nesse caso, um if-else, bem simples. Você tem if-else demais que testa, sei lá, 5, 10, eu já fiz if-else que testa 19 condições. Então, você pode ter if-else dentro de if-else e dá para você fazer um monte de coisa, tá? O que eu acabo de te mostrar é uma coisa muito, obviamente, muito mais simples, só para você entender o conceito. Vamos lá para o slide? E aqui, ó, eu tenho um gráficozinho bem legal que mostra um desenho nessa coisa de estrutura. Então, presta atenção, ó. O D1 aqui, ele é a condição. Vou colocar aqui uma legendinha. D1. Tá? O D, né, é condição e o C é comando. Por exemplo, um system.out.println, tá? Comando que precisa ser executado. Então, ó, se condição, né, o D1 ali, ele vai entrar aqui no C1, se ela for verdade, ele entra e executa o comando C1, se não, ele executa o comando C2. O que ele faz? Ó, se for verdadeiro, ele vem para C1, se não, ele vai para C2. É um exemplozinho, gráficozinho, bem simples, que mostra como isso funciona, tá? O exemplo 2 aqui, ó, que é um if e else. Aqui só era if, agora aqui é um if e else. Então, ele testa D1, condição, se for verdadeiro, ele vai para C1, se não, ele vai para C2, se não, ele imprime um comando C3 aqui, de 3 condições. Ó, se for verdadeiro, vai para C1, se for falso, vai para C2 e ambos vão para C3, que é um comando posterior à estrutura de condição. E aí eu tenho um if, else, if, else. Se não, se e se não, tá? Então, comando, se for verdadeiro, ele vai para um C1 aqui. Se não, se o comando, a condição 2
Condição 1, condição 2, ele vai para o C2, se não, ele executa C3 e, por fim, ele executa o comando C4, tá? Isso é um exemplo de estrutura de decisão com if, if-else, if, else, if e else, tá? São 3 possibilidades aí do uso da estrutura. Vamos lá? Aí eu tenho o operador ternário, tá? O que é o operador ternário? É uma forma mais simples de escrever ali uma estrutura de condição, tá? Então, como é que funciona? Ele simplifica, é uma maneira simplificada aí de construir esses comandos do tipo if-else, tá? O que ele faz? O comando ele é quebrado em 3 partes. Essas 3 partes elas são separadas por símbolos, né? De interrogação e 2 pontos. E aí, naquilo que você teria várias linhas, você passa a ter uma única linha com o operador ternário. É muito utilizado para simplificar código, ele é muito utilizado porque ele facilita também para alguns programadores. E isso é muito do funcionamento do cérebro de cada pessoa, tá, gente? Fica mais fácil compreender quando você escreve com o operador ternário, que você escreve numa única linha o código. Vamos dar uma olhada aqui no slide? Ó, como ficaria uma estrutura de um if-else comum, que a gente acabou de ver? Como fica essa mesma estrutura utilizando o operador ternário? Olha lá, ó. Expressão lógica, exclamação, comando A, 2 pontos, comando B. E aí encerra com ponto e vírgula, né? Que é o que tem aqui, ó. O ponto e vírgula tem o final de toda a linha. Então tem que encerrar com ponto e vírgula mesmo, tá? Vê como é que fica mais simples? Aqui eu usei 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Aqui, usando o operador ternário, eu escrevi usando apenas uma linha. Fica muito mais simples a escrita com a utilização de operador ternário, tá? Então fica bem mais legal, fica bem mais elegante também, dependendo do código que você está escrevendo. Vamos lá no slide? E aqui eu tenho um exemplo de um código para você digitar aí, tá? Utilizando uma estrutura de decisão. Olha o if aqui, ó. Então, o que eu fiz? Criei uma classe número par, que é uma classe que serve para identificar se o número é par ou ímpar, tá? Tem aqui o public static void main, né? Chamo uma classe, que nessa casa aqui a classe está sendo importada aqui, ó, por esse comando, depois eu vou falar sobre isso, e crio um objeto. Esse objeto se chama valor. Tá passando para ele uma classe com os atributos de entrada. Aí eu faço uma impressão, ó, informe o número inteiro. Crio um atributo do tipo número inteiro e ele faz uma leitura do que o usuário vai digitar. Quando eu digito valor.nextInt, eu estou deixando uma opção na tela para o usuário que vai digitar o número poder digitar e isso ser lido e ser guardado na variável número aqui, ó. Aí eu entro na estrutura de decisão. Ele verifica, ó, esse símbolo de percent aqui, de porcentagem, na programação ele é um mod, né? Ele faz uma divisão por um número e retorna o resto dessa divisão. Então, imagina que eu digitei 10 aqui, ó, tá? Ele vai pegar 10, que está aqui no número, né? Mod 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 dá 0. O resto é 0, não é isso? Então, 10 mod 2 é igual a 0? É. O que ele faz? Ele entra aqui e imprime na tela essa informação, ó. O número digitado é par. Se não, se por exemplo eu digitei 9, o resto não vai ser 0. Então ele vai cair nessa outra condição aqui, ó. O número digitado não é par. Estrutura de decisão na prática, em linguagem Java, para você entender como funciona o if e o else ali no código. O código está no slide, você pode pausar esse vídeo e digitar, se você quiser fazer a digitação e testar. Você vai ver lá, você pode fazer até no JDoodle mesmo, mas eu recomendo você já tentar usar uma IDE. O código todo está aqui, você vai digitar, executar e testar, tá bom? Então, exercício prático, uma tarefinha para você para casa, para você testar esse código, para verificar se um código verificador, né, do número se ele é par ou ímpar, para você fazer o teste aí. Vamos lá para o slide?